38, portanto, o texto imediatamente anterior ao texto que nós lemos sobre a escolha dos apóstolos e a instrução aos apóstolos. Mateus, capítulo 9, o verso 35 ao verso 38. Palavra do Senhor que nos diz: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero deixar uma ênfase no versículo 36. Geralmente, nesse texto aqui, a ênfase é ali na parte dos trabalhadores, é ali na parte do trabalho, mas dessa vez eu quero deixar a ênfase no versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Palavras de salvação, graças a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua fronte e faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus em seu coração. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra e pela liberdade que nós temos de buscar a Tua palavra nessa hora, Senhor. Abençoa todo o Teu rebanho, abre o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, e permita, Senhor Deus, que a Tua palavra alcance, ó Pai, solo fértil para frutificar, meu Deus. Que em nome do Senhor Jesus ouçamos a voz do Teu Espírito Santo, o apelo do Senhor aos nossos corações, a fim, ó Pai, de que nós possamos, ó Deus, mais do que ouvir, praticar a Tua palavra, ainda na Tua proposta. Saiamos daqui, Senhor Deus, alimentados, desafiados, ó Pai, com um propósito em nossas vidas, assim como foi a vida do Senhor Jesus. Fala ao Teu rebanho, Senhor, através deste servo pecador, mas fala conforme o Teu querer, alcança o coração do Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. A igreja pode se assentar. Nós vamos meditar hoje, irmãos, sobre quando Jesus olha para a multidão. Quando Jesus olha para a multidão. Se eu fosse dar um tema para esse sermão, seria esse o nome. Quando Jesus olha para a multidão. Irmãos, recentemente, quem alcança aí as redes sociais, quem trabalha aí vendo as redes sociais, viralizou aí os desabafos de alguns professores, visivelmente com o emocional em frangalhos, né, contando algumas situações vividas em salas de aula por aí, pelo Brasil. Irmãos, infelizmente, os nossos governos não só não investem na educação, como também sucateiam a educação, porque eles reduzem rotineiramente todos os investimentos, que já são poucos, eles reduzem ainda mais, que deveriam ser dimensionados ali para a educação. Entra governo, sai governo, muda partido, muda ideologia, ninguém nunca resolveu nada. E essa é que é a verdade. Não adianta vir aqui defender ninguém. Porque a área de educação, a gente está lá dentro, a gente sabe. É uma vergonha, é uma tristeza. E o resultado de tudo isso está no desabafo dessas professoras, desses professores, que foram às redes aí nesses últimos meses. Desvalorização da profissão, os riscos que eles correm em algumas escolas, em algumas regiões, as violências que são sofridas em sala de aula, e são violências de vários tipos, são violências físicas, verbais, de todos os tipos, e uma multidão de crianças e jovens que parecem estar na escola só para cumprir aquela obrigação constitucional de que tem que estar na escola. Você sabia disso, né? Se menor de idade foi encontrado perambulando pela rua e não tiver matriculado em escola e alguém resolver, alguma fiscalização passar, resolver fazer alguma coisa, os pais podem pagar o pato. Vocês sabem, né? É uma questão de lei. Então, parece que eles estão lá na escola só para cumprir essa obrigação, sem se importar, sem valorizar os estudos. E é muito triste, irmãos, perceber dentro da escola, por mais que a situação esteja ruim, que a violência esteja em alta, é muito triste perceber uma parte daquela multidão toda de crianças,
de jovens que estão ali sem rumo, que não sabem o que fazer, e por causa disso se metem com coisas erradas, com pessoas erradas, acabam até se tornando as pessoas erradas. Nós vivemos numa época dessas multidões, como a multidão dessas crianças na escola, dos jovens na escola. E há outras multidões também, em outros ambientes, em outros momentos. Quem acompanhou pela TV aí a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo ontem, viu lá, dependendo do canal onde você assistiu, viu lá várias multidões sendo mostradas, né, em vários locais do país, assistindo o jogo, pessoal alegre, né, enfim, sabendo que nada disso resolve os problemas, mas ali um momento, né, de alegria. Então, essas multidões, irmãos, elas estão espalhadas por todos os lugares. Elas estão nas escolas. Essas multidões estão aí pelas ruas. Elas estão se aglomerando nos transportes públicos aí. Há multidões nos hospitais. Há multidões na internet, lá também tem. Multidões enormes. Nunca houve tantas pessoas conectadas na multidão. Mas mesmo assim, nunca houve tanta solidão. Nunca houve tanta informação. Da mesma forma como nunca houve tanta confusão como a que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Nunca houve tantos recursos como nós temos. E nunca houve tanta exaustão. A gente já meditou sobre isso aqui uma vez, né? Avanços e avanços para melhorar a nossa vida no trabalho, para melhorar a nossa vida em família, mas parece que nada disso está trazendo conforto. É só cansaço que aumenta, as pessoas estão mais cansadas do que nunca. As cidades estão cheias, as redes sociais estão cheias, os consultórios médicos estão cheios, consultórios psiquiátricos e de psicólogos estão cheios, lotados. As salas de aulas estão cheias. Mas todos esses corações estão vazios. E esse é um quadro triste. O texto de Mateus aqui, o capítulo 9, nos mostra Jesus olhando para uma multidão dessas aí, semelhante a nós, às nossas. E Jesus, quando olha para as multidões, ele não vê somente um grupo de alunos, ele não vê somente as pessoas. Jesus vê as almas, Jesus vê histórias, Jesus vê feridas que estão ali escondidas. E o mais impressionante de tudo isso não é o estado da multidão. O mais impressionante é a reação de Jesus diante da multidão. Enquanto muitos olham para essas multidões aí com irritação, com preconceito, com indiferença, Jesus olha e se compadece, né? O versículo 36 que nós lemos, Jesus se compadece da multidão. E o verso 36 aqui, então, abre uma janela. Eu gosto de pensar assim, dessa forma. Parece que o versículo 36 abre uma janela no coração do Senhor para mostrar como é que Ele vê as pessoas. Então, talvez a pergunta que a gente precise responder hoje à noite aqui é: nós enxergamos as pessoas como Jesus as enxerga? Mesmo com todos aqueles problemas das multidões. Nós enxergamos essas multidões da mesma forma como o Senhor Jesus enxerga? Então eu quero deixar algumas coisas aí para você pensar no seu coração hoje. Primeira coisa, Jesus viu o que ninguém via. Jesus viu o que ninguém via. Então, olha lá, o início do versículo 36 aí, deixa a sua Bíblia aberta. O início do versículo 36, ao ver as multidões. Deixa eu falar uma coisa para você, todo mundo via as multidões na época de Jesus, tá? Os fariseus viam as multidões, que isso fique bem claro. Os líderes religiosos da época, todos, eles viam as multidões. Os governantes viam as multidões. Mas Jesus era o único que realmente enxergava essas multidões. Porque tem uma diferença muito grande entre olhar e ver, entre ver ali a multidão, olhar para a multidão e enxergar essa multidão.
Muitos passam pelas pessoas sem realmente perceber a vida delas. E talvez essa seja a nossa realidade. Talvez a gente passe pelo caixa do mercado, mas a gente não vê a luta lá do caixa do supermercado, onde você faz as suas compras. Nós vemos lá o colega de trabalho, todo dia lá no serviço, mas não sabemos da dor do nosso colega. Muitas vezes a gente vê os nossos vizinhos ali, do lado das nossas casas, mas a gente não vê os momentos que eles passam, a solidão que talvez eles estejam passando. Muitas vezes nós vemos os nossos próprios familiares, mas nem sempre nós percebemos as lágrimas que estão ali caindo, as lágrimas silenciosas. Então, Jesus não enxergava só os rostos, ele enxergava realidades. Por isso, o ministério de Jesus era itinerante. Ele não ficou lá esperando que as pessoas viessem até ele. Ele não se estabeleceu num lugar para que as pessoas fossem até ele. Ele foi até as pessoas. Jesus foi às cidades, Jesus desceu aos povoados, Jesus foi às ruas, Jesus foi às casas. Jesus foi aos lugares onde a vida acontecia, porque é na vida real que as feridas aparecem ali abertas. E a igreja corre um grande risco quando ela passa a esperar apenas que as pessoas venham até ela. Porque o modelo de Jesus é diferente. Jesus nos ensina a sair, a ir, a nos aproximar, a entrar na realidade das pessoas, porque ninguém ama aquilo que não conhece, e dificilmente nós teremos compaixão por aqueles de quem nós permanecemos distantes. Então, Jesus viu o que ninguém mais via, e aí a gente precisa se perguntar também, será que nós estamos vendo todas essas coisas que Jesus vê? A segunda coisa, para você guardar aí no seu coração, Jesus enxergou uma humanidade aflita e exausta. Olha lá o versículo 36 ainda, né? A terceira parte do versículo 36, porque estavam aflitas e exaustas. É justamente essa a expressão. As palavras utilizadas aqui pelo Mateus, que escreveu, elas são fortes, porque a ideia é de pessoas que estão abatidas, feridas pela vida, cansadas de lutar, sobrecarregadas totalmente, desorientadas ali. E não é difícil você imaginar essa cena, ela está diante de nós, irmãos, todos os dias, porque são pessoas que estão carregando ansiedade, são pessoas que estão presas a alguns medos, são pessoas que são esmagadas pelas cobranças que estão ali sobre elas, são pessoas que vivem correndo sem saber exatamente para onde elas têm que ir, e estão sempre agitadas, pessoas que possuem bens, mas não encontram o sentido da vida, perderam o sentido da vida, pessoas que sofrem em público e choram em segredo. A nossa geração, irmãos, aprendeu a esconder atrás das fotografias aí do Instagram, fotografias felizes, esconder todas essas dores, esconder tudo o que precisava ser tratado ali nas redes sociais. Mas Jesus, ele enxerga, ele vê além das aparências. Jesus, quando olha para essas multidões, ele vê almas cansadas, ele vê um coração quebrado, ele vê a angústia que ninguém mais consegue enxergar. Existem pessoas assim, dentro da igreja, presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente, porque há algo ali que rouba a sua atenção, há algo ali que sobrecarrega aquela vida. Há pessoas que estão cantando as músicas que nós cantamos aqui, mas elas estão carregando ferida profunda e talvez nem pensem no sentido daquilo que nós cantamos. Não vivenciam aquilo que nós cantamos. Talvez essa seja a realidade de algumas pessoas aqui da igreja. E eu quero dizer que Jesus conhece essa dor, porque Ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga uma humanidade aflita, uma humanidade exausta.
Outra coisa para você guardar sobre o olhar de Jesus. Ele enxergou ovelhas sem pastor, né? Então a segunda parte do versículo 36, estavam aflitas e exaustas, não, a última parte, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas aflitas, ovelhas exaustas, que não têm pastor. Essa, irmãos, eu quero que vocês compreendam isso, essa é uma das imagens mais tristes de todo o Novo Testamento e da Bíblia. Ovelhas que não têm pastor. A gente talvez não costuma pensar assim, mas esse pensamento é o pensamento hebraico. E o pensamento hebraico vem de um povo que trabalhava, né, com gado, um povo que trabalhava com rebanhos, um povo em que essa situação era muito comum, era o dia a dia desse povo, era o cotidiano deles, e encontrar um rebanho que não tinha um pastor é algo muito triste, porque uma ovelha sem pastor não sabe para onde ir, não consegue se proteger, ela se torna uma presa fácil, ela se perde facilmente, e Jesus está ali denunciando uma tragédia espiritual com o olhar dele, porque ele está olhando e está vendo aquele rebanho de Israel como ovelhas sem pastor. Existiam líderes, existiam as instituições, existiam as estruturas religiosas, mas faltava cuidado, faltava direção, faltava amor, faltava o acolhimento. Então, o povo de Israel possuía religião, mas não tinha pastoreio. O povo de Israel tinha estrutura religiosa para onde eles podiam correr, mas não tinham cuidado sobre as vidas. E talvez essa seja uma das maiores tragédias do nosso tempo. Nós temos mais conteúdo do que nunca, irmãos. Temos. Está aí na palma da sua mão. Se você souber usar, ótimo. Você pode se tornar uma pessoa extremamente sábia. Nós temos mais conteúdo do que nunca, nós temos mais vídeos do que nunca, de gente respeitável explicando coisas boas. Nós temos mais opiniões difundidas por aí, porque a internet deu voz para muita gente boa, que não teria voz no meio comum de televisão, por exemplo. Nós temos mais influenciadores do que nunca, nós temos mais discursos do que nunca, mas quem realmente cuida das almas? Quem realmente cuida das pessoas? E está aí um cuidado que a gente precisa tomar. Muita gente hoje vai atrás, né, de pregadores da internet, e pode ir buscar palavra boa, de qualidade. Eu também vou. Eu também escuto. Eu também preciso ser alimentado pela palavra de Deus. Mas cuidado, uma pregação não é o mesmo que pastoreio. Uma pregação pela internet não é a mesma coisa que cuidado. E só se cuidam pessoas que se conhecem, que convivem. Pastoreio não é algo só para um pastor, mas é algo para o próprio rebanho. Quem realmente conduz as pessoas às águas tranquilas, quem realmente aponta para as pessoas o caminho do Senhor Jesus. Porque muitas vozes falam, mas poucas pastoreiam. Muitas vozes até exploram e poucas servem. E Jesus olha para aquela multidão toda e vê pessoas abandonadas espiritualmente. E o seu coração se move. Quer mais uma informação sobre o olhar de Jesus? Jesus não sentiu pena daquelas pessoas. Ele se compadeceu. Você sabe bem a diferença entre sentir pena e se compadecer? Ter compaixão, né? Porque o texto nos diz isso. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. E essa palavra aqui é uma das palavras mais bonitas que a gente tem no Evangelho, porque se refere a
Há algo que é muito mais profundo, é uma comoção que nasce das entranhas, não é um sentimento superficial, não é uma pena distante, que você fica com pena assim, você olha, você fica ali triste um pouco e tal, e depois vai embora como se nada tivesse acontecido. Compaixão, irmãos, é uma dor compartilhada, é um sofrimento do outro se tornando meu sofrimento. A compaixão de Jesus não é teórica, ela é prática. Jesus sentiu o que aquelas pessoas estavam sentindo. Tinha muita gente naquela multidão fazendo muita coisa errada. Mas Jesus não ficou com raiva dessas pessoas, Jesus se compadeceu delas. Um cuidado que a gente que é crente tem que ter, né? A gente vê as outras pessoas fazendo coisa errada, a gente quer ficar com raiva, a gente quer ir para julgamento, a gente quer ir condenar para o inferno, condenar, né, para o diabo. Só que Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu dela, por isso ele ensinava, por isso ele pregava, por isso ele curava. A compaixão de Jesus sempre produziu uma ação. Ele sempre foi atrás das pessoas. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes aqui nós nos acostumamos com a dor ao nosso redor. A gente vê famílias destruídas, nós vemos jovens perdidos, vê pessoas perdidas no geral, nós vemos casamentos em crise, nós vemos pessoas afundadas em vícios e seguimos adiante, irmãos, como se nada estivesse acontecendo, porque a gente se acostuma com a dor, porque a gente se acostuma com o que está acontecendo ao nosso redor. O perigo dessa familiaridade toda é que ela mata a compaixão. Mas quando a gente está perto das pessoas, quando nós ouvimos as suas histórias, quando a gente conhece as lutas, quando nós nos propomos a lutar juntos essas lutas, o nosso coração começa a ser transformado. Pense nisso, por favor. A distância, ela produz indiferença. E isso é péssimo para a igreja, porque você pode saber de uma situação terrível e não se sentir movido a fazer absolutamente nada. Isso é indiferença. Mas a proximidade produz compaixão. Quando eu estou próximo, quando eu me compadeço, a dor do outro se torna a minha dor. Foi por isso que Cristo veio ao mundo, porque Ele não nos amou de longe. Que coisa curiosa esse Deus, né? Porque todos os outros deuses, panteão grego, romano e tantos outros, eles precisavam ter a sua ira aplacada com sacrifícios. Eles precisavam, sabe, né, que as pessoas o agradassem. E as pessoas achavam que tudo estava acontecendo porque não estavam agradando aos deuses. O nosso Deus é completamente diferente. Ele nos amou e não se conformou com a nossa situação. Ele mesmo veio para resolver. Ele não nos amou de longe, Ele entrou na nossa história, Ele assumiu a nossa humanidade, Ele carregou as nossas dores, Ele morreu no nosso lugar. E a cruz é justamente a maior demonstração dessa compaixão divina. Quer aprender algo sobre o olhar do Senhor Jesus? Nesse olhar aqui, cheio de compaixão do Senhor Jesus, Ele está chamando trabalhadores. Ele não está chamando espectadores. Jesus não está chamando uma plateia para fazer parte do seu ministério. Ele está chamando trabalhadores. Ele continua esse texto, né? Verso 37 aí, olha lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então depois que Jesus olha para a multidão, Jesus não organiza. Presta atenção nisso, hein? Se você prestar atenção nisso, me dou por satisfeito. Hoje. Depois que Jesus olhou para a multidão, Jesus não organizou um debate para saber o que precisava ser feito. Depois que Jesus olhou para a multidão, Jesus não promoveu uma reunião para fazer uma análise do que estava acontecendo. Jesus não propôs também que todos se sentassem ali para fazer uma reflexão. Depois de olhar para a multidão, Ele chama trabalhadores. Porque a compaixão verdadeira sempre nos move para a missão, irmãos. Sempre.
O problema nunca foi a falta de necessidade, o problema é a falta de trabalhadores mesmo. Porque a necessidade está lá sempre. Há pessoas precisando ouvir. Há pessoas que precisam ser ouvidas. Há pessoas precisando ser discipuladas. Há pessoas precisando ser acolhidas. Há pessoas que precisam ser visitadas. Há pessoas que precisam ser amadas. E Jesus está até hoje perguntando: quem irá por nós? Lembra desse chamado? Lá em Isaías: quem irá por nós? E a resposta do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a vocação cristã, ela nasce aqui. Ela não nasce de um momento de emoção. Ela não nasce, de levantar a mão e chorar. Ela nasce não só de uma experiência individual. Ela nasce quando a gente olha para o mundo com os olhos do Senhor Jesus. Quando a gente enxerga a dor das pessoas. Quando nós sentimos compaixão, quando ouvimos o chamado, quando a gente entende que Deus quer usar as nossas mãos para continuar a obra que é dele. E Ele podia não nos escolher para isso, mas Ele nos escolheu. Então eu quero encerrar essa breve reflexão de hoje, dizendo que o versículo 36, eu disse que ele abre uma janela no coração de Jesus, para mostrar como ele enxerga a multidão. Ele viu, ele se compadeceu e ele agiu. Talvez, irmãos, o grande problema aqui da igreja contemporânea não seja falta de estrutura, nem a falta de recursos, nem a falta dos programas. Tudo isso nós temos, irmãos. Talvez o problema seja a falta de compaixão. A disposição para poder caminhar lado a lado. Nós temos olhos para muitas coisas, mas será que nós ainda temos olhos para as pessoas? Nós temos a agenda cheia, mas será que a gente ainda tem tempo para os aflitos? Nós temos opiniões fortes, até divergentes aqui, mas será que nós ainda podemos nos juntar para chorar pelos que estão perdidos? Será que a situação das pessoas perdidas ainda nos incomoda, de verdade? Jesus continua olhando para as multidões, e Jesus continua se compadecendo delas. E a pergunta é, quando Jesus olhar aqui para a IPI do Jabaquara, ele vai encontrar o mesmo coração que existe nele? Que a gente vai poder abrir essa janela e ver a forma como ele enxerga as pessoas? Meus irmãos, que Deus nos livre de sermos uma igreja que só observa. Que Deus nos livre de ser uma igreja que acompanha de longe, mas que Ele nos dê condições e nos transforme numa igreja que vê, que sente, que serve, que vai onde o povo está e que, multiplicando a compaixão do Senhor, alcança também essas vidas que sofrem e sofrem de verdade. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.